É um dia de nós todos darmos os parabéns ao povo do Baião, do Xote, do forró de pé de serra. Hoje é o dia de Lua, o homem do Exu, que fez questão de que, quando morresse, o seu corpo fosse velado em Juazeiro do Norte. E assim foi feito. Que fez parcerias extraordinárias. Entre elas, cito a do seu conterrâneo Zé Dantas e a do nosso conterrâneo lá do Ceará, Humberto Teixeira. Extraordinários compositores e, no caso do Humberto Teixeira, compositor, músico, uma figura também que é uma marca registrada da arte, da cultura popular, cara de Brasil, cara de povo, gente num grau elevadíssimo. Eram aquelas figuras que estavam um pouco acima das intrigas, iam para todos os lugares. Cito aqui Asa Branca, que os donos, ou o dono especificamente, da empresa que era responsável em gravar os discos de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, mandaram de volta. Pode voltar com essa ladainha velha que ninguém vai gravar, não. E Humberto Teixeira chegou para o Lua e disse: Luiz, volta lá e diz que isso vai ser um clássico da música popular brasileira. E foi, e é, e continua. Uma peça belíssima. O caso de Paraíba, que foi feito por Zé Américo de Almeida, para ser candidato a governador, que terminou que o Lula olhou para ele e disse: Américo, você não tinha voto, não foi eleito, mas a música é um dos maiores sucessos do cancioneiro popular. Então, eu gostaria de enaltecer o povo de Exu, o povo do Cariri, que reúne Ceará, Paraíba, Pernambuco e uma parte do Piauí. É um espaço extraordinário de atividade cultural e que aquela época, e ainda hoje, tem como um dos principais centros de atividade artísticas o Crato, e hoje Crato, Juazeiro, Exu, Barbalha, aquilo praticamente está tudo unido. Então, é um registro que faço. Essa casa fez uma belíssima homenagem a Luiz Gonzaga no dia 3, com a cantata gonzaguiana, que foi interpretada aqui pela Orquestra Sinfônica do Piauí e pelo amigo João Cláudio Moreno. Então, senhor presidente, gostaria de fazer esse registro, também registrar os 5 anos da criação da Confederação dos Trabalhadores e Trabalhadoras Brasileiros do Brasil, a CTB, uma entidade sindical, uma confederação que agrega já centenas e centenas de sindicatos, estando entre as 4 maiores centrais sindicais do Brasil. Isso é muito importante. A central sindical tem como tema o debate sobre a realidade política do nosso país. Trata das questões concretas, objetivas, do dia a dia, do cotidiano, da vida sindical, do salário, das gratificações, das reposições, mas pensa o Brasil. É uma central sindical que discute o nosso país, o seu projeto de desenvolvimento, porque não há como melhorar a vida dos trabalhadores se você não tiver um progresso econômico, se você não tiver um progresso social, se você não tiver um desenvolvimento alinhado a todas as regiões. Acho que esse é o sentimento da CTB e eu faço esse registro dos 5 anos de existência da nossa central sindical. E, por último, senhor presidente, a nossa decisão de ontem, a importância da nossa decisão, do Congresso Nacional, do Senado e da Câmara, da ampla maioria, da esmagadora maioria, digamos assim, que buscou subverter uma realidade que foi imposta há alguns anos atrás e que terminou concentrando os royalties e as participações especiais nas mãos de poucos municípios e pouquíssimos estados.
Acho que o que nós buscamos fazer ao propor um requerimento de urgência para tratar do veto presidencial é a busca de se fazer justiça com uma riqueza especialíssima, finita, que é o petróleo e gás. E por que digo isso? Porque a principal empresa brasileira que explora o petróleo e gás, a Petrobras, quando recebeu um aporte do Tesouro Nacional de 50 bilhões de reais, é um dinheiro de todo o povo brasileiro, de todos os rincões do Brasil. E na hora, portanto, de distribuir os benefícios, ficam esses brasileiros de fora? Podem esses brasileiros ficar de fora? Senhor presidente, senhores senadores, eu acredito que não. Eu acredito que nós devemos sim buscar um novo modelo de distribuição. E esse modelo de distribuição não causa prejuízo a nenhum outro Estado. Ninguém vai deixar de ganhar. Pelo contrário, à medida que nós avançamos na exploração do petróleo e de novas áreas que vão ser objeto da 11ª e da 12ª rodada de leilões de concessões de área para exploração de petróleo e gás no Brasil, em terra e no mar, digo aqui, nós vamos ampliar em muito a produção de petróleo brasileiro. Agora mesmo, uma área que estava ali paralisada no estado do Ceará, estava nas mãos da Petrobras como sócia majoritária de um consórcio de exploração. A Petrobras fez um furo e já anunciou a grande viabilidade daquele poço ali na região de Paracuru, no estado do Ceará. Estava dormindo ali, sem ser explorado. De repente, você tem petróleo e gás em grande quantidade em vastas áreas do Brasil. Eu cito aqui aquela franja enorme de Roraima, que deve entrar nas próximas rodadas de leilões da Agência Nacional de Petróleo. Uma região imensa do Amapá, que também vai entrar. Aquela entrada ali da foz do Amazonas, que também vai ser objeto de discussão do leilão da 11ª rodada da Agência Nacional de Petróleo. É um potencial enorme em terra. Vamos leiloar áreas no Piauí, no Ceará, no Rio Grande do Norte. São novas áreas de exploração no Brasil. Existe uma quantidade enorme de bacias que nós ainda não mexemos em nada, não examinamos nada. Então, o potencial de produção ainda é muito grande e nós devemos fazer uma distribuição mais justa. Mas, mais que isso, eu tenho assim, a opinião de que nós já tivemos uma segunda grande conquista, que foi o convencimento do governo. Porque nós discutimos aqui intensamente na hora do novo marco regulatório do petróleo e gás, face à descoberta do pré-sal, de que os recursos de royalties, participações especiais e o Fundo Social do Pré-Sal, pelo menos 50% dele, deveria estar vinculado à educação. E hoje, naquela época não havia convencimento. É tanto que nós aprovamos aqui, o senador Jucá acompanhou muito essa discussão, era líder do governo, nós aprovamos a vinculação dos 50% do pré-sal à educação. Infelizmente, terminou sendo vetado porque não tinha o convencimento ainda do governo. Agora o governo está convencido. E acho que é uma dupla vitória. Primeiro, distribuir melhor os recursos dos royalties, das participações especiais. Segundo, vincular a educação. Isso é uma conquista extraordinária, especialíssima. Eu mesmo tenho um projeto vinculando 50% do Fundo Social do Pré-Sal à educação. Juntamente com o senador Cristóvão, que tem projeto relativo à questão de que nós devemos manter este rumo. Royalties, participações especiais e os 50% do pré-sal vinculado à educação. É a maior conquista de todos os tempos depois da conquista da emenda Calmon em 83. É a maior conquista em repasse de recursos para a educação. E disso nós não devemos abrir mão. Nós devemos nos manter neste rumo. Este rumo ajuda o Brasil, ajuda o Nordeste,
ajuda o Norte, o Centro-Oeste, o Sul e o Sudeste do Brasil. É aqui que nós temos que marcar a nossa posição mais importante, da vinculação desses recursos com a educação brasileira. Isso eu considero um passo importante, depois da emenda Calmon em 83, que eu considero que foi a maior conquista da história em relação à educação no nosso Brasil, meu caro senador Aloysio Nunes Ferreira, a quem concedo uma parte. Nobre senador, eu registro com muita alegria o entusiasmo que Vossa Excelência manifesta pela destinação dos recursos oriundos da exploração do petróleo e gás Nesse sentido, tem até uma emenda de minha autoria e de autoria do senador Cristóvão Buarque, que apresentamos à MP que trata desse assunto, de modo a garantir a efetiva destinação desses recursos à educação. Porque no texto original da medida provisória, meu caro senador Inácio Arruda, existe aí muita fumaça e pouco fogo, infelizmente. Porque não se trata, a se observar o texto da emenda, o texto da MP, de destinar os recursos oriundos do petróleo e educação, mas sim de destinar uma fração desses recursos, uma fração do fundo social, que é destinatário o governo federal. Então, é uma fração de uma fração. Não é? Aliás, o jornal Valor Econômico de hoje tem uma matéria muito bem informada, documentada sobre esse respeito. Então, fica desde já o registro do entusiasmo de Vossa Excelência pela matéria e o convite para estudarmos juntos, para ver se podemos contar com o apoio de Vossa Excelência para a nossa emenda. Muito obrigado. Já conta, Vossa Excelência sabe que nós estamos, digamos assim, enfrunhados com esse tema desde que chegamos aqui ao Senado Federal. Já era matéria de debate na Câmara, na época da regulamentação. Isso, e mesmo na legislatura passada, claro. aqui então, no acho Senado. que nós devemos caminhar neste sentido, de ampliar, porque eu acho que assim, eu enxerguei a medida provisória como um convencimento do governo. Agora nós vamos aperfeiçoá-la aqui no Congresso Nacional, dando a direção de que a gente pode usar esses recursos para a educação, que é uma conquista que eu considero talvez a maior, efetivamente, depois da emenda Calmon, meu caro presidente. Um abraço, muito obrigado.